Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho nessa terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, é interessante a gente pensar que a liturgia de hoje põe diante de nós algo muito pertinente para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada pessoal. E lembrar e pensar que Jesus hoje chama a nossa atenção que dentro das coisas de Deus, ou melhor, para as coisas de Deus, não existe privilégio. Não tem esse negócio de alguém ser privilegiado. Ele dizia, olha, havia muitas viúvas, mas só uma foi visitada por Elias. Havia muitos leprosos, mas só um foi curado. Então reparem vocês que esses privilégios a gente pensar assim, nossa, eu trabalho tanto na igreja, eu sou daquela pastoral e não posso isso, e não posso aquilo, e o padre não quis fazer para mim, e o grupo não quis fazer para mim, a minha pastoral que eu acompanho não quis fazer. Então, não é questão de privilégios. Nem sempre a gente pode atender a todos. Tem pessoas que infelizmente não compreendem isso. E Jesus deixa claro para nós, um profeta só não é bem recebido em sua própria pátria, em sua terra, né? Deixando furiosos aquele povo, deixando todo mundo irritado por causa daquilo que Jesus dizia. Por quê? Porque às vezes a gente tem disso. Jesus, quando diz um profeta não é bem recebido em sua pátria, não quer dizer apenas que pelo fato de eu ser de Januária, eu tenho que ser bem recebido ou não lá em Januária. Não é somente isso. Jesus está dizendo na questão de grupos, por exemplo, eu sou da Legião de Maria e hoje é o meu aniversário e não veio nenhuma legionária. Então a gente fica pensando, pelo fato de eu ser legionário, eu não tenho privilégios por isso. Eu não tenho que ter privilégios por isso. E aí pensar, tá vendo? Ninguém gosta de mim, ninguém gosta, só quer saber. Ou então nós somos obrigados a visitar fulana, porque fulana toda a vida foi da igreja, toda a vida participou. E aí a gente tem que ir lá agora, sentir uma obrigação de ir lá visitar, porque toda a vida ela foi. Não é assim que funciona. Jesus quer dizer assim, olha, um profeta só não é bem recebido em sua pátria, entre os seus. Ou seja, a gente não pode querer ter privilégios pelo fato de sermos quem somos dentro da vida da igreja. O fato de eu ser da Legião de Maria, do apostolado da oração, do encontro de casais, da renovação carismática, vicentino, isso não me dá privilégios nenhum. O fato de eu ser o padre também não me dá privilégio nenhum, né? Então a gente tem que aprender isso. Jesus dizia, olha, tinha muitos leprosos, mas só um foi curado. Infelizmente não dá para a gente ficar querendo atender todo mundo dentro da dinâmica e perspectiva de cada um. Graças a Deus, ainda somos muitos, e se a gente for querer agradar todo mundo, não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí o que acontece? A gente começa de certa forma, ir contra aquela pessoa.
Se o padre não quiser fazer, se o padre não fizer o que eu quero, eu também não vou mais participar de liturgia, não vou participar mais de missa, não vou participar mais de nada. Como se fosse uma moratória, por assim dizer, né? Se o meu grupo não foi lá no velório do meu pai, então também eu não vou participar mais não. Que coisa, onde já se viu isso? Eu que toda vida trabalhei, eu que toda vida dei meu sangue. Quantas coisas eu já perdi por conta dessa igreja, por conta desse grupo, por conta dessa pastoral. E no dia que eu precisei, no dia que eu mais precisei, ninguém pôde. Cada um tem sua vida, cada um tem suas coisas. E eu não posso pensar que as pessoas estão lá a meu serviço, a meu dispor. Uma vez eu fui em Aparecida, isso já tem muitos anos. Eu fui em Aparecida e estava tendo um velório lá de um padre, não sei, um dos padres lá havia falecido. E aí não tinha ninguém. Eu fiquei, meu Deus do céu, que velório mais feio é esse, né? Não tinha ninguém no velório do padre. Imagina, Aparecida, que todos os dias é lotada de gente. No dia do velório desse padre, eu cheguei bem nesse dia, não tinha ninguém. Eu falei, Maria, Deus que me defenda, né? Não tinha ninguém lá praticamente para rezar, para ficar lá fazendo o velório, para estar acompanhando, né? Fazendo aquele momento lá. Eu creio em Deus Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos ter essa pretensão de achar que temos privilégios, temos status para poder estarmos cobrando das pessoas, de jeito nenhum. Vamos aprender com Jesus, vamos aprender com Nossa Senhora. Jesus é o modelo mais certo que a gente tem. No dia que Jesus carregou a cruz, no dia que Jesus morreu lá no alto do madeiro, não tinha ninguém com ele, a não ser Maria, sua mãe, algumas mulheres, São João. Nem os amigos mais próximos dele estavam lá. Jesus ficou na solidão, sozinho, ele com sua mãe e com os seus. Aquele povo que ele curou, aquele povo que ele ajudou, aquele povo que ele deu comida. Cadê todo mundo? Não tinha ninguém. Claro, tem toda uma estrutura, tem todo um histórico por detrás disso, né? Que no outro momento a gente pode estar explicando para vocês, mas só para vocês entenderem que Jesus nasceu na solidão e morreu na solidão. Ninguém estava com ele, só Maria. Maria esteve desde o nascimento à morte de Nosso Senhor, todo momento com ele. E é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que contar com a presença e com o amor de Deus, de Nossa Senhora, e não ficar cobrando das pessoas as coisas, cobrando presença, cobrando participação nos eventos próprios, particulares de nossa vida. Não. Se as pessoas puderem ir, que benção, que bom. Mas se não, também não adianta a gente ficar com raiva, brigando por conta disso, não. Viu? Então todo mundo vai aprender essa lição hoje. Eu trabalho para Deus, eu trabalho para Nossa Senhora, eu trabalho para Jesus Cristo, eu trabalho na igreja, mas eu não tenho privilégio nenhum. Minha vida é doada, e não o contrário. Eu não dou minha vida para receber em troca alguma coisa. Não, eu dou minha vida por inteiro. Eu entrego, eu dou. Ninguém precisa me cobrar, ninguém precisa pedir, eu dou. É de graça, é dom, né? E assim nós devemos ser dentro das nossas pastorais, da Legião de Maria, do Apostolado da Oração, do Encontro de Casais, do Grupo de Oração. Nada de ficar, eu fiquei doente, ninguém foi lá me visitar, eu fiquei assim, ninguém foi lá, esse bando de gente falsa, esse bando disso, esse bando daquilo, de jeito nenhum. Havia muitos leprosos e só um foi curado. Certamente eram leprosos de fé, eram leprosos, pessoas de caminhada, pessoas que conheciam e eram tementes a Deus Nosso Senhor. Havia muitas viúvas, mas só uma foi visitada. Certamente elas eram pessoas honestas, pessoas boas, mas não é isso que está em questão. Então, o que está em questão é que a nossa participação, a nossa doação não nos faz melhores do que ninguém. Então, claro, a gente tem que cuidar para ter muitos e bons amigos, com certeza, mas ninguém pode cobrar do outro aquilo que não é para ser cobrado,
Não é para ser cobrado. Então a gente tem que aprender isso, né? Daqui a pouco, nossa, as pessoas começam a exigir, começam a afastar da igreja por conta disso. Fiquei internada. Às vezes eu vou dizer para vocês com muita caridade, às vezes a gente está nem sabendo. Às vezes a gente nem sabe que a pessoa estava internada, que a pessoa estava doentada, aquela coisa toda. Nós não estávamos nem sabendo e a pessoa vem cobrando e exigindo, né, do grupo, da turma, por conta de que ninguém foi visitar, ninguém fez nada, né? Ah, mas não sentiram nem minha falta lá no grupo, não sentiram nem minha falta lá na missa, nas coisas. Com certeza sentiu. Mas se a gente pergunta demais, você não tem nada a ver com minha vida, cuida da sua vida. Se a gente for perguntar demais. Então, Ave Maria, igual outro dia a mulher perguntou para outra fulana, você não veio na missa ontem? O que aconteceu? Ave Maria, a gente não pode nem mais viajar, que o povo fica atrás da gente cobrando. Ave Maria, fui só fazer uma viagem, gente. Viajei com meus filhos, com minha família. Deus que me defenda, a gente não pode nem sair um pouquinho, que o povo fica no pé da gente, cobrando e querendo que a gente... Não, eu não estou cobrando não, eu estou apenas perguntando que você não veio, tal. Então se pergunta é desse jeito. Se não pergunta, ninguém veio atrás de mim, ninguém me visitou, ninguém foi lá na minha casa, também não vou participar mais de nada. Vou sair de tudo e sair emburrada. Então a gente não sabe o que fazer, né? O certo é que cada um de nós aprenda isso. Nós não podemos e nem queremos receber, por causa dos serviços prestados, nenhum tipo de privilégio. Vamos trabalhar, vamos cuidar, vamos viver nossa fé, vamos fazer nossas coisas dentro da dinâmica divina, dentro da nossa amizade com Jesus, com Deus nosso Senhor, esquecendo dessas questões que nos atrapalham, né? Privilégios, status, essas coisas que só servem para espalhar cisânia e estragar a caminhada dos nossos grupos, movimentos e pastorais. Então nós estamos chegando já perto da Semana Santa, é tempo de penitência, é tempo de oração, vamos vigiar, vamos orar, vamos pegar com Deus nosso Senhor, porque o maligno está solto, pronto para devorar as almas. Então nós temos que ficar todo mundo bem atento, porque o maligno não descansa enquanto ele não estragar, não perturbar, não desfazer o trabalho que Deus nosso Senhor fez e que todos nós precisamos continuar a perseverar, né, na manutenção dessa criação bonita que Deus fez em nós e que nos redimiu pelo sangue de nosso Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, fiquem todos com Deus, com Nossa Senhora, um grande abraço, vamos todos trabalhar, vamos ser irmãos, vamos ser amigos, vamos ser companheiros uns dos outros, né? Ninguém precisa bajular ninguém precisa ficar com ciúmes de ninguém precisa brigar com ninguém, todos nós precisamos trabalhar direitinho, cada um fazendo o que deve ser feito, e eu tenho certeza que Deus nosso Senhor vai ficar contente com nós todos. Um grande abraço a todos, ótima semana, fiquem todos com Deus, com as graças de Nossa Senhora. Salve Maria!